Qual foi a propaganda que mais vendeu, que mais trouxe resultado? E por que que essa propaganda foi a que mais trouxe resultado? Olha, é difícil. Eu tive o privilégio de fazer muitas campanhas que deram muito resultado. Mas vou citar 2, vai. Bombril, porque o Garoto Bombril ficou 35 anos no ar, Até hoje eu, entrou né? no pro Guinness Book of Record quando estava há 22 anos no ar, ou seja, hoje que tudo é mais perecível, é imbatível isso. Então, Bombril, sem dúvida nenhuma, tem todos os recordes de venda. Te diria que uma campanha que teve um sucesso instantâneo e recordes de venda foi o cachorro da Cofap. Aquela que mudou o nome de uma raça de cachorro, né? Os bacês passaram a ser chamados cofapinhos. Te diria que Valizer, primeiro sutiã, mudou a história da empresa Valizer. Então, eu tive Uhum. muitos momentos de campanhas de grande sucesso. Dá para mensurar quanto que isso daí trouxe de resultado? Foi um Bombril ou do Os Cofapim ou clientes coisa assim? sempre mensuram isso. Uhum. São milhões e milhões. Ah, por exemplo, eu tive o privilégio de fazer tudo da Grandene. Imagina quantos milhões de pares de melissas e melicinhas e riders foram vendidos. Uhum. São milhões e milhões de pares. Cara, é muita coisa mesmo. Agora, por que que você acha que essas propagandas elas foram tão bem sucedidas? O que que tem por trás delas? Se eu fosse destrinchar elas em pilares ou porquês, motivos, para a gente tentar estudar isso, por que elas foram bem sucedidas? Primeira coisa, pertinência. Ou seja, uma ideia só é criativa se ela é pertinente em relação àquele produto e o público daquele produto. Essas campanhas têm pertinência. Essas campanhas, obviamente, sempre tiveram capacidade de surpreender. Por terem capacidade de surpreender, elas sempre foram memorizáveis. Por isso mesmo, elas tiveram a capacidade de transformar o consumidor em mídia. Porque a melhor campanha de publicidade é aquela que, além da mídia que você paga, ela tem uma mídia maior, que é a mídia gratuita, que é o consumidor falando ele mesmo da campanha. Vamos imaginar que redes sociais sempre existiram. Um bando de senhoras de idade, descendentes de italiano, reunidas numa vila antigamente, falando da filha da vizinha, era uma rede social. O que mudou foi a tecnologia. Eu brinco, por exemplo, que o que é o Instagram? Antigamente, as pessoas, quando viajavam, muitos chamavam os amigos em casa, convidavam para um fondue para projetar os slides da viagem. O que é o Instagram? É a projeção de slides sem o fondue. É verdade. Eu já vi várias vezes com família que se reúne e mostra fotos. Hoje a gente tira foto, a gente nem vê a foto que tirou. Não, eu devo ter mais de postam- 20 mil fotos no celular e eu nunca mais visitei nada. Eu queria perguntar, você falou da... Não, mas calma, não muda de assunto não. não, é dentro do assunto. É? É, que ele Tá. falou... Será? É, que Será? ele Eu falou... tenho medo quando o Kaique fala isso. Não, é que eu queria saber o quanto tem que se empenhar pra estudar, porque assim, Eu cara... sabia que ele ia mudar de assunto. Tá mudando. Não é Não, assunto. calma. Calma, deixa eu explicar Mais um pouco. pilares, você vai mudar de assunto. Não é um pilar muito importante, queria que ele falasse que é a identificação do público. Você teve que estudar muito, tipo, meio que a mente do brasileiro ou o comportamento das pessoas pra conseguir, tipo, ir tão a fundo, assim, no comportamento. Porque eu lembro que, por exemplo, a propaganda do Bombril, cara, sei lá, era engraçado pra mim, era engraçado pra minha avó, era engraçado pro meu pai, era, tipo, sei lá, era uma identificação muito grande. Basicamente o que acontece é o seguinte, eu sempre trabalhei com muita informação, sempre estudei o público com o qual eu queria falar, certo? De posse dessas informações, que você parte para criar ideias. O que é um criador de publicidade? Aliás, o que é... Eu nem usaria criador de publicidade, né? Vamos chamar de um profissional de comunicação, porque as coisas são mais abrangentes, particularmente hoje.
é um adequador de linguagem. Uma vez eu estou vendendo para uma dona de casa, uma vez para um motorista de caminhão, uma vez para um adolescente, uma vez para uma pessoa de idade. São pessoas diferentes com linguagens diferentes, muitas vezes. E eu tenho que saber falar cada uma dessas linguagens. Às vezes até eu tenho um público mais amplo que abrange todos. De posse de todas as informações, de pesquisa, disso e aquilo, é que você cria as ideias. Aí, quando você tem ideia, a publicidade é uma atividade muito censurada, porque a primeira pessoa a censurar uma peça publicitária é o criador. Ele olha aquilo e fica botando defeito. Diz assim, será que isso aqui vai funcionar? Aí, se eu acho que vai funcionar, eu apresento para o meu cliente. E ele vai dar opinião, se acha que vai funcionar ou não. Muitas vezes ele pode estar certo dizendo que não, porque ele já pensou nisso mais do que eu. Ele pensa no produto dele 24 horas por dia. Às vezes não. E às vezes eu tenho que convencê-lo, tenho que ganhar a confiança dele. Aí, quando eu tenho uma ideia que eu considero uma boa ideia, e eu nunca vou ter certeza disso, porque na atividade de criação você nunca tem certeza de nada, mas quando eu tenho quase a certeza, eu acredito que nós vamos veicular aquilo com sucesso. Muitas vezes você pode fazer uma pesquisa até. Evidentemente que entre o resultado da pesquisa e o meu intuitivo, eu sempre vou ficar com o meu intuitivo. Porque as pesquisas são muito óbvias, elas são um bom farol, mas não pode ser o elemento que decida. Quem tem que decidir é você. E aí eu fico com o meu intuitivo. Se eu, por exemplo, tenho uma qualidade profissional, o meu intuitivo que é muito forte. Eu tenho o intuitivo de uma comitiva de mulheres. O que é muito. Ô, Aston, e aí você estava comentando sobre os pilares que fazem, né, uma publicidade bem-sucedida. Por que que aquelas que você mencionou foram bem-sucedidas? E aí uma que você falou foi sobre a pertinência, né, dessas peças publicitárias. Assim. Que outros pilares você consideraria como importantes para o sucesso delas? Aí que tá. Tudo que está na vida pode estar na publicidade, desde que seja pertinente. E quanto mais você tirar a publicidade da vida, transformar em publicidade e devolver para a vida, mais efetiva ela pode ser.